Olá, queridos alunos! Daremos continuidade em nossa disciplina e nessa terceira aula abordaremos sobre as metodologias da pesquisa em educação. É importante dizer, primeiramente, que os estudos em educação vêm aumentando progressivamente em nosso país. Da mesma forma, os temas, enfoques e contextos estão se diversificando cada vez mais. Com o objetivo de entender como são feitas essas pesquisas e os cuidados que devemos tomar nesse processo de produção de conhecimento, aqui em nossa aula nós analisaremos os procedimentos presentes na pesquisa educacional, a fim de explicitar os critérios e escolhas que devemos fazer, visando a realização de uma pesquisa de qualidade, principalmente pensando no nosso curso, que é Educação e Tecnologias. Então vejamos aqui o nosso slide. Segundo André, os trabalhos devem atender a critérios de relevância científica e social, ou seja, devem estar fundamentados teoricamente e acrescentar novos conhecimentos aos já existentes. Além disso, o objeto de pesquisa, os objetos e os procedimentos metodológicos devem estar bem definidos e justificados. Pensamos aqui então na questão da abordagem qualitativa, muito utilizada no contexto educacional. Como veremos em nossa aula aqui, assim como o estudo de caso e a observação como técnica de coleta de dados. Viana defende que a observação como técnica científica, ela pressupõe a realização de uma pesquisa com objetivos criteriosamente formulados, planejamento adequado, registro sistemático dos dados, verificação da validade de todo o seu processo e da confiabilidade dos resultados. Nesse sentido, pessoal, nós precisamos entender que é de extrema relevância os critérios que devem ser observados na produção da pesquisa. Vejamos aqui então que o termo pesquisa é muito utilizado atualmente, mas é necessário entender o que significa de fato, esse conceito, para que se possa realizar estudos de qualidade e que favoreçam a construção de novos conhecimentos, viabilizando assim, um estudo complexo que auxilie na compreensão da realidade. Assim sendo, pesquisar, o que seria pesquisar? Significa buscar com cuidado, procurar por toda parte, informar-se. Para realizar uma pesquisa, é necessário um trabalho intenso e profundo. É necessário haver um confronto entre os dados, as evidências, as informações, coleta sobre o assunto e o conhecimento teórico sólido adquirido no processo de investigação. Em geral, isso ocorre a partir do estudo de um problema de pesquisa. Olha aqui o problema de pesquisa surgindo aí da nossa segunda aula, que surgiu da curiosidade e necessidade do pesquisador em busca de respostas. Para responder ao problema investigado, são produzidos conhecimentos científicos que surgem mediante o uso de métodos e técnicas adequados. Esse processo, ele vincula-se, pessoal, a um paradigma que representa a visão de mundo que orienta o pesquisador, que são vocês. Esse paradigma, que indica uma espécie de modelo, de maneira de ver as coisas e explicar o mundo, ele relaciona-se ao fato de o pesquisador não ser neutro nesse processo de pesquisa, contrariando alguns estudos, inclusive. Não há separação entre o sujeito de pesquisa, o pesquisador, e o objeto de estudo, pois é o paradigma que norteará os estudos do pesquisador. São seus questionamentos baseados em toda a teoria acumulada a respeito que vai construir seu conhecimento sobre o fato pesquisado. Seu papel é justamente o de mediador inteligente e ativo entre esse conhecimento acumulado na área e as novas
descobertas decorrentes da pesquisa. Então, pessoal, os paradigmas mais trabalhados nas pesquisas em educação, né, seriam aí o positivismo, a fenomenologia e o materialismo histórico dialético. Vários autores e estudiosos unem esses paradigmas em dois grupos de abordagem, que seriam aí a quantitativa e a qualitativa. Né? Muito se debate sobre esse propósito da pesquisa. E aí nós percebemos, pessoal, que a autora Gatti, inclusive, argumenta que a pesquisa está tendendo ao pragmatismo imediatista, né? Tanto ao escolher o problema, como ao realizar a aplicação direta dos fatos, podendo encarar a situação de forma muito simples, sem o aprofundamento no estudo. Né? Então vejamos aqui nos slides. Segundo Gatti, a pesquisa não pode visar a solucionar pequenos impasses do cotidiano. Pela sua própria natureza e processo de construção, não é esse seu objetivo, pois ela não combina com a necessidade de decisões mais rápidas. Então, pessoal, o ponto de origem de uma investigação científica está na questão de que não possui uma resposta evidente. As ciências e as pesquisas, elas evoluem e se aprimoram a partir de buscas metódicas e exaustivas, ou seja, um estudo aprofundado e complexo para explicações de fatos, fenômenos ou compreensão da realidade. Né? Analisaremos aqui agora em nossa aula as abordagens qualitativas e quantitativas, pensando que uma pode ser complemento da outra, inclusive, cada uma com a sua particularidade. E vejamos aqui, então, nos nossos slides. Né? Para Martins e Ramos, a pesquisa quantitativa atua em níveis de realidade onde existe a necessidade de extrair e evidenciar indicadores e tendências a partir de grande quantidade de dados. Para os autores, essa abordagem trabalha a partir de dados que são filtrados, organizados e tabulados, e que com o uso de técnicas específicas são transformados em informações a serem analisadas e discutidas a partir de um referencial teórico e também de outras pesquisas relacionadas ao assunto. Nessa direção, então, pessoal, há maneiras diferentes de se obter quantificações dependendo da natureza do objeto, dos objetivos, do investigador e do próprio instrumento de coleta de dados. De modo geral, né, a autora divide os dados em três tipos, né, seriam os categóricos, os ordenados e os métricos, cada um com possibilidade de tratamento específicas. Né? Os dados categoriais são aqueles que colocam em classes e verificam suas frequências, permitindo agrupamento de acordo com alguma característica que diferencie um agrupamento do outro. Essas categorizações podem ser cruzadas, possibilitando maior detalhamento da informação. Já os dados ordenados são aqueles que se encontram em uma posição relativa segundo algumas características, mas não há relação a um valor numérico nem a um intervalo regular entre uma posição e outra. O terceiro tipo, o métrico, é aquele que as observações relativas possuem características que podem ser medidas e expressas sem escala numérica. Né? Então nós vamos ver aí que Falcão defende que a análise de dados quantitativos ele constitui-se em um dos trabalhos em que, vejamos aqui nos slides, a informação que não pode ser diretamente visualizada a partir de uma massa de dados poderá ser como se tais dados sofrerem algum tipo de informação que permitam a observação de um outro ponto de vista. Percebemos então que a quantificação engloba um conjunto de procedimentos, técnicas e algoritmos que auxiliam o pesquisador, que somos nós,
a retirar de seus dados informações que nos auxiliarão na busca de respostas às perguntas que se estabeleceu, né, no seu objetivo de trabalho. Assim sendo, há necessidade de analisar e refletir a adequação das escolhas dos tipos de análises empregados nas pesquisas educacionais, pessoal. Essas atualmente, no Brasil, tendem a excluir metodologias quantitativas, evitando análises de dados, de avaliações de rendimento escolar em alguns sistemas educacionais do Brasil, né? Poucos estudos ocorrem mediante essa metodologia, né? E aqui, mais uma vez, trazendo o GAT, há problemas educacionais que, para a sua contextualização e compreensão, pedem estudos de dados quantitativos também. Pensamos aqui, por exemplo, uma pesquisa que busque compreender a questão do analfabetismo no Brasil e debater políticas em relação a esse problema. Seria difícil chegar a uma conclusão sem ter dados sobre seu volume e sua distribuição, sem levar em consideração os números. A autora acrescenta que o fato de os educadores normalmente rejeitarem a abordagem quantitativa se deve principalmente à dificuldade em usar os números e realizar uma leitura crítica e consciente dos trabalhos que a utilizam. Pois os números em si não dizem nada, mas sim a interpretação dos resultados, mediada pelo conhecimento teórico, que é feita pelo pesquisador. Nessa direção, diversas interações podem gerar questionamentos que pedem respostas quantificadas, mas mais importante que determinar uma ou outra abordagem é indagar por que se deseja quantificar ou não, estabelecendo o elemento central de sua observação. Ao usar a observação como metodologia de obtenção de dados, não se deve considerar o qualitativo e o quantitativo de forma isolada, pois ambos os tipos de abordagem têm o mesmo objetivo e constituem procedimentos de pesquisa que muitas vezes se completam, né? Então isso é importante. Vejamos aqui mais uma vez em nossos slides. Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem ser muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais ainda, a combinação desse tipo de dados com dados oriundos de metodologias qualitativas podem vir a enriquecer a compreensão de evento, fato e processos. As duas abordagens demandam, no entanto, o esforço da reflexão do pesquisador para dar sentido ao material levantado e analisado. Agora analisaremos então, pessoal, as abordagens no sentido, né, qualitativa, que é muito utilizado em pesquisas educacionais, né? Nós percebemos que ela traz essa questão da investigação qualitativa, que ela possui 5 características básicas, não sendo necessário possuir todas para ser considerada uma pesquisa qualitativa. Pode ocorrer de uma pesquisa não ter uma ou mais características, o que a determina como qualitativa é o seu grau de utilização. As 5 características apontadas pelos autores são que a fonte direta dos dados é o ambiente natural dessa forma. O investigador é o instrumento principal. Os pesquisadores gastam grandes quantidades de tempo em escolas, com famílias, em bairros, em outros locais, buscando compreender questões educativas. Os dados são obtidos de diversas maneiras, por meio de áudio, vídeo ou até mesmo anotações. Os investigadores têm a consciência de que o comportamento humano é influenciado pelo contexto. Dessa forma, sempre que possível, desloquem-se ao local de estudo, né? Os dados recolhidos devem ser descritivos, o investigador analisa, né, esses dados de forma minuciosa, preocupando-se sempre com os detalhes, né? A questão das transcrições das entrevistas, as fotografias, as anotações, os vídeos
e os documentos que fazem parte de todos esses dados obtidos na hora da pesquisa. O pesquisador busca analisar esses dados em toda a sua complexidade, respeitando ao máximo a forma como foram registradas ou transcritos. Outro ponto desses 5. O interesse maior na pesquisa está no processo e não no resultado. Importantes questões são explicitadas no decorrer da investigação, sendo elas fundamentais para a pesquisa. Outro ponto, a tendência em analisar os dados de forma indutiva. Os conceitos são construídos a partir dos dados que são recolhidos e agrupados, de forma que eles não são obtidos com o objetivo de confirmar ou não hipóteses construídas previamente. E por fim, o significado é de suma importância nesse tipo de abordagem. Levamos então em consideração o ponto de vista do informante. Atribui-se importância à interpretação, à realidade, ao contexto e à visão de mundo dos sujeitos envolvidos na pesquisa de forma mais fiel possível. A pesquisa qualitativa, ela busca questões muito específicas, preocupando-se com um nível de realidade que não pode ser mensurado e quantificado. Acrescentamos aqui também que o autor pesquisador, ele age com base em significados, razões, desejos, crenças, valores, atitudes e outras características subjetivas próprias do ser humano, que não podem ser limitáveis a variáveis numéricas. Seguindo nesse raciocínio, pessoal, vimos que a investigação qualitativa só foi reconhecida no final dos anos 60, por aí, mas possui longa e rica tradição, pois os investigadores em antropologia e sociologia já utilizavam essa abordagem há um século. Acrescentamos que a expressão investigação qualitativa é um termo genérico usado para se referir a um conjunto de estratégias de investigação que possuem características comuns. A pesquisa qualitativa tem suas origens lá no século XIX, quando nos Estados Unidos, eventos relacionados à vida cotidiana estavam na base da investigação social. Nessa época, pessoal, os problemas sociais foram levantados e encontravam-se a meio caminho entre a narrativa e o estudo científico, objetivando ações que promovessem mudanças sociais. Nos últimos 20 anos, observa-se um crescimento considerável das pesquisas em educação. Da mesma forma, ocorrem muitas mudanças nos temas, nos enfoques, nos referenciais teóricos, nas abordagens metodológicas e nos contextos de produção dos trabalhos científicos, como nós podemos ver aqui nos nossos slides. Os estudos que nas décadas de 60, 70 se centravam na análise das variáveis de contexto e no seu impacto sobre o produto, nos anos 80 vão sendo substituídos pelo que investigam, sobretudo, o processo. Então, pessoal, ainda que começaram a surgir também métodos de investigação e abordagem diferentes daquelas empregadas tradicionalmente, devido à necessidade de obter respostas aos problemas educacionais atuais, os métodos tradicionais citados eram aqueles que tendiam a aproximar daqueles utilizados pelas ciências físicas e naturais. Dessa forma, surgiram novas propostas de abordagem. A pesquisa participante, a pesquisação, pessoal, que será aí matéria da nossa última aula, pesquisa, intervenção, ação, a pesquisa etnográfica, estudo de caso, história de vida, Dentre as abordagens citadas, nós analisaremos, em especial, o estudo de caso qualitativo. Vejamos então agora, pessoal, em nossa aula, sobre o estudo de caso em uma perspectiva qualitativa. É muito importante na produção de uma pesquisa ter em mente que as conclusões a que ele chegou devem contribuir
para a construção de novos conhecimentos e teorias. Dessa forma, é essencial utilizar abordagens adequadas aos objetivos que se pretende alcançar. Para apresentar um trabalho como estudo de caso, é fundamental conhecer suas especificidades, a fim de não comprometer sua qualidade, né? E essa estratégia de pesquisa, ela se caracteriza pelo interesse em casos individuais, mas alerta que nem todos podem ser considerados estudo de caso. Trata-se de uma unidade específica que possui um conjunto de elementos delimitados, cujas partes elas se integram, né? Mesmo considerando que sofrerá influência de diferentes aspectos que se relacionam a esse conjunto, né? Apresentando relações complexas, contextualizadas e problemáticas, né? Então nós vamos ver que essa proposta de pesquisa ela é dividida em 3 tipos, né? Vejamos aí quais são as suas finalidades e observamos aqui no nosso slides. Quais que seriam aí então esses 3 elementos? Seria o intrínseco, o instrumental e o coletivo. O primeiro, ele caracteriza-se por buscar melhor compreensão de um caso que possui todas as suas particularidades, mas representa interesse particular para o pesquisador. Já no instrumental, o interesse se deve ao fato de acreditar que o assunto pode contribuir para a compreensão de algo mais amplo. No estudo de caso coletivo, o pesquisador investiga um determinado fenômeno a partir do estudo de um conjunto de casos. Steck defende que essa divisão foi feita com o objetivo de destacar a variedade de preocupações e orientações metodológicas que norteiam este estudo, salientando que normalmente as pesquisas não se encaixam em nenhum desses tipos. E aí também, pessoal, a fim da gente entender, explicar com maior profundidade os fundamentos de um estudo de caso, destacamos aqui em nossa aula algumas concepções sobre esse tipo de pesquisa. Vejamos que trata-se de uma investigação de um caso bem delimitado que se destaca por fazer parte de um sistema mais amplo. Ele pode ser parecido com o outro, mas ao mesmo tempo é diferente por possuir um interesse próprio e singular. Prestem atenção a partir dos nossos slides sobre esse tipo de pesquisa. O investigador inicia suas pesquisas a partir de um quadro teórico, mas busca constantemente novas descobertas. Está sempre buscando novas respostas e indagações. Essa característica se fundamenta no pressuposto de que o conhecimento não é algo acabado, mas uma construção que se faz e refaz constantemente. E aí, pessoal, os estudos de caso atribuem grande ênfase ao contexto em que se insere o objeto de estudo, buscando tratar a realidade de forma completa e profunda, utilizando técnicas variadas de coletas de dados, né? E aí, além disso, esses estudos consideram os diferentes pontos de vista dos sujeitos envolvidos nessa pesquisa e procuram em seus relatórios utilizarem uma linguagem também mais acessível e objetiva, né? E analisando os variados posicionamentos acerca do assunto, do estudo de caso, é importante refletir que se trata de um tipo de pesquisa complexa, né, que consiste no estudo aprofundado de um caso singular que necessita de maior compreensão para que possa ser discutido pelos pares, proporcionando o avanço do conhecimento. Ainda nessa direção, vejamos a observação como método também de coleta de dados. É uma importante fonte de informações nas pesquisas em educação. Ela deve ser tratada com muito cuidado, pois existem também técnicas específicas para ter valor científico e ser capaz de alcançar os objetivos definidos pelo pesquisador, que são vocês. Nesse sentido, Viana argumenta que a observação casual é muito diferente da científica, embora aceite que importantes observações casuais
podem surgir em um processo de pesquisa. Segundo o autor, Viana, a observação científica busca coletar dados válidos e confiáveis, requer permanência prolongada nos locais em que ocorre o trabalho de campo. Então, pessoal, o estudo exige planejamento e apoio em fundamentos teóricos para ter significado científico, possibilitando a não identificação de elementos desnecessários para o estudo definido e minimizando a influência do observador durante as análises, pois não é possível eliminá-las por completo pelo fato de existir uma presença naquele espaço. De acordo com outros atores também que abordam sobre o tema, o observador vai além do simples olhar. Ele deve saber ver, identificar e descrever as variadas interações e os processos humanos. Nesse sentido, percebemos que a qualidade dos dados obtidos depende em grande parte do observador, que deve ter capacidade de observar, analisar, além de ser paciente e sensível para poder realizar descrições detalhadas de acontecimentos, pessoas e objetos em determinado contexto. Viana destaca também que o pesquisador, para possuir todas essas características, ele necessita de um treinamento adequado e intenso a fim de produzir resultados válidos e confiáveis. Destaca também que, independente dos objetivos e finalidades da observação, há 4 questões importantes que devem ser consideradas durante todo o processo. Vejamos aqui nos slides quais são elas. O que deve ser efetivamente observado? Como proceder para efetuar o registro dessas informações? Quais os procedimentos a utilizar para garantir a validade das observações? Que tipo de relação estabelecer entre o observador e o observado? Qual a sua natureza e como implementar essa relação? Então, pessoal, como vimos aqui nos slides, as observações elas devem ser concretas e a maneira usada para registrar os dados também deve estar definida, podendo esse registro ocorrer por meio de narrativas e ou gravações que podem ser de áudio ou vídeo. No caso das narrativas, é importante que os relatos ocorram no momento dos acontecimentos, evitando distorções, das interpretações. Durante esse processo, então, pessoal, é fundamental que o pesquisador, vocês que já são pesquisadores, se perguntem se está deixando de inserir algo importante ou se elementos desnecessários estão sendo aí destacados. Ou seja, deve se atentar para não perder o foco e preocupar-se com os elementos que possuem realmente significado para o contexto da observação e da sua pesquisa. Então, pessoal, com base na nossa aula de hoje, nós podemos concluir que pesquisa em educação envolve produção de conhecimento e deve ser tratada com toda a sua complexidade e potencialidade. Trata-se de um trabalho que requer muito estudo, planejamento e organização. Então, como vimos aqui hoje, pessoal, por que trazer o estudo da pesquisa em educação? Porque nós fazemos um curso que é Educação e Tecnologias. Então, nós precisamos saber, enquanto pesquisador, como fazer pesquisa em educação, e quais os elementos que compõem essa pesquisa em educação, a questão de ser qualitativo, quantitativo, dessas questões se misturarem também. E aí eu trouxe um exemplo aqui dentro dessa questão que poderia ser o estudo de caso, mas é claro que há outros tipos de metodologias a serem utilizadas, mas eu espero que vocês tenham entendido esse processo da pesquisa em educação, alguns elementos que compõem a pesquisa em educação. Muito obrigado a todos, terminamos aqui então mais uma videoaula, a nossa videoaula número 3, estamos chegando aí ao final e agora nós teremos a videoaula 4 daqui uns dias, tá, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!